vou desligar o meu. Vamos falar sobre as ordens internacionais ou a ordem internacional. Diz o nosso Caetano Veloso que alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E é óbvio, se a gente tem uma nova ordem mundial, automaticamente eu tenho uma velha ordem mundial. Só que a gente só fala em nova ordem mundial. Que história é essa de nova ordem mundial versus velha ordem mundial? Está muito ligado ao que a gente está conversando. E vocês vão estranhar, parece que a gente dá um salto no tempo, porque nós estamos conversando sobre capitalismo e globalização e ordem mundial, e a gente vai dar uma continuidade de geopolítica, de repente falando sobre armamento. E parece que está meio deslocado do assunto que a gente estava tratando, mas em algum momento vocês vão conseguir encaixar ele, tá? Então não estranhe, não. Né? Deixa eu tentar. Então, olha, a gente começa a ter uma reorganização política, então. Então é bom a gente entender que a gente tem uma nova formação de blocos econômicos, aí tem o NAFTA, o Mercosul, a PEC, a UE, né? A gente tem os BRICS acontecendo aí, que é a união de China, Brasil, Rússia, Índia e África. A gente tem uma intervenção da ONU, e nós vamos falar sobre a intervenção da ONU aqui, que todo mundo acha que é Organização das Nações Unidas e que são todas as nações efetivamente unidas. A gente vai ver que tem um grupo. Então já vou dizer aí, gente, pelo amor de Deus, tem um novo papo rolando na nova política do Brasil que diz que a ONU é esquerdista. Primeiro que esquerda na América Latina é algo totalmente diferente de esquerda mundial. E segundo, a ONU ela é fomentada por países industrializados de capital independente e países neoliberalistas. Tem como isso ser de esquerda, gente? Me responde aí. Tem como ir... a ONU, diz o novo governo agora, que a ONU, com os seus olhares esquerdistas... Esquerdistas de onde? Não tem nem sentido isso, tá? E novamente dizendo, eu não estou com defesa de esquerda ou de direita. Nunca fiz essa defesa para vocês e não vou fazer. Isso aí é você que tem que fazer para você mesmo. Mas não tem sentido. Mas eu vou debater aqui coisas que têm sido falado e que é, como eu diria, falácia para calentar bovino, ou seja, conversa para boi dormir, tá? Não tem o menor sentido a gente colocar aí essa ideia de que a ONU é esquerdista, marxista. Não, a ONU é capitalista, neoliberalista, e vocês vão entender isso diante do foco que a gente colocar aqui, tá ok? Então a gente tem entrado com o neoliberalismo, a globalização muito forte, e com o fim da União Soviética, a gente tem a apresentação de uma nova ordem mundial. Então vamos falar um pouco sobre a geopolítica e a velha ordem mundial, para a gente falar efetivamente sobre a nova ordem, tá? Então a antiga ordem mundial, ela começa lá no imperialismo, onde eu tinha um governo extremamente dominante, e a gente tinha o que a gente chama de ordem da desordem, ou seja, uma antiga ordem
que não tinha uma ordenação, uma forma muito limpa de trabalhar, tá? Então, por isso que a gente chama de ordem da desordem. O que acontece? Nesse momento dessa velha ordem mundial, eu tinha efetivamente uma briga do chamado bipolar. Ou seja, o que é bipolar? Polo positivo e polo negativo. Ou seja, eu tinha um capitalismo e um socialismo brigando. Nesse momento, não era uma briga entre países efetivamente. Era uma briga para se definir qual que era o melhor, se era o capitalismo, se era o comunismo. E é até interessante eu colocar capitalismo e comunismo, que o socialismo é um caminho para o comunismo, né? Então, muitas vezes eu falo que socialismo e capitalismo não é discussão de que são a mesma coisa. São coisas diferentes, mas um caminha para o outro. Então, um está mais alinhado, o socialismo está mais alinhado ao comunismo do que qualquer outra coisa. Tá ok? Então, olha, eu tenho a chamada Guerra Fria. E por que a chamada Guerra Fria era chamada de Guerra Fria? Porque não tinha uma guerra de fogo. Alexandre, mas a ideia do 007, do espião 007, não vem com essa ideia da Guerra Fria? Sim. E o 007 não tem liberdade para matar? Sim. Né? No filme, sim. Você não é uma época de espionagem? Sim. Também não é uma época que esses espiões matavam? Sim. Mas eu tenho uma gestão de poder e isso tudo é velado. Só para você entender essa expressão de velado. Velado é aquilo que está iluminado com vela. Uma coisa é você ter uma luz acesa, como eu tenho uma luz acesa aqui. Outra coisa é você ter uma vela acesa num ambiente. Você enxerga o ambiente com total qualidade? Não. O que está lá no cantinho, o que está dentro do armário, é muito complicado de ser enxergado, não é isso? Então, quando a gente fala que algo é velado, é que algo está na penumbra, não dá para você enxergar muito bem. Existia as mortes aconteciam, os tiros aconteciam, mas era tudo muito sutil. Não era uma guerra onde você vê tanque de guerra, gente uniformizado. Não era uma guerra onde você via gente sendo morta como foi numa guerra do Vietnã. Então, a gente pode considerar que esse fogo inexistia, tá ok? Ou seja, não tinha uma guerra bélica acontecendo, uma guerra armada acontecendo. Ela se dava no que a gente chama de campo ideológico. E não vai nessa história aí de escola sem partido, porque escola sem partido ela não tem uma ideologia. É claro que a escola sem partido tem uma ideologia, né? O que a gente não tem, o que a gente tem que entender definitivamente é que você tem um grupo muito maiores de professores hoje que são mais socialistas e esquerdistas do que direitistas. Então você tem uma influência na educação hoje, isso eu falo com a maior liberdade, tá, gente? Uma maior influência na educação hoje da esquerda do que da direita. Mas isso não quer dizer que eu tenha efetivamente o campo ideológico da esquerda como o principal meio de educação. Mas quando eu retiro essa ideia de uma liberdade para que o professor exponha as suas ideias, quando eu coloco isso e eu coloco uma idealização dizendo isso não pode ser dito, isso não pode ser dito, isso não pode ser falado e etc.,
eu começo a levar a minha escola em uma direção. E se ela vai na direção de algo ou de alguém. Nesse caso, no campo ideológico da direita e não da esquerda, efetivamente. Então, a escola sem partido, ela é uma ideologia direitista. Tá ok? Então, tome cuidado aí com o que se fala. Tá bom? Então, a Guerra Fria, ela estava num campo ideológico, numa briga de quem que é o melhor. Então vamos voltar lá na minha aula, quando eu disse para vocês, até falei sobre plano Marshall e etc. Disse para vocês que eu tinha em cima aqui a Rússia e aqui eu tinha o Japão. Do outro lado eu tinha aqui Estados Unidos e aqui eu tinha Cuba. E o que o Japão e Cuba eram? Japão e Cuba era bonecão do posto, tá lembrado? Então funcionava lá a minha Rússia do lado de cá, e aí eu tinha aqui o Japão dizendo o capitalismo é o melhor, o capitalismo é o melhor. Do outro lado eu tinha os Estados Unidos e Cuba embaixo gritando o socialismo é o melhor, o comunismo é o melhor e tal. E então você tinha um mundo chamado bipolar, tá ok? Só que essa Guerra Fria ela vai acabar, tá? Ela vai acabar em 1945 e a gente tem vencedores nessa história. Quem são os países perdedores? A Alemanha, que era nazista, a Itália, que era fascista, e o Japão imperialista. Quem são os países vencedores nessa questão da Guerra Fria? Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, França e China. Tá ok? Lembre-se que esses 5 países são os fundadores da Organização das Nações Unidas. Também são apenas esses 5 países, lembrando que os Estados Unidos e a Rússia depois se deslocam, por isso que eles estão acentuados aí, né? Porque aí o que acontece? Aí eles vão entrar em conflito de poder e eles acabam brigando uns com os outros, tá ok? Um com o outro pela gestão desse poder. Por quê? Porque eles se tornam muito grandes. Eles se tornam efetivamente representantes desse polo. E aí eles começam a brigar pelo poder. Mas vamos continuar lá. Esses 5 países, então, são os únicos países que têm direito aos 3 Vs. São os únicos países que têm voz verdadeira dentro da ONU, que tem voto dentro da ONU e que tem veto dentro da ONU. Desses 5 países, apenas a Rússia passa para o campo do comunismo, né? E aí você tem a China, que é sócio-capitalista, né? Lembrando que a China também vai se deslocar um pouco mais para frente. Não dá para a gente entrar em detalhe demais aqui. A gente não tem tempo para poder entrar em detalhe demais. Então, eu vou colocar aí para vocês um pouco sobre essa história em texto para que vocês leiam. Tá ok? Vou colocar um texto aí para que vocês leiam sobre a velha ordem mundial e sobre a nova ordem mundial. Professor, é mesmo necessário que tenha um texto? Sim. Por quê? Porque nós temos 1h45 para a gente poder falar de décadas, efetivamente. Ok? 1h40, né? Para a gente poder falar efetivamente de décadas aí de luta. Tá ok? Bom, só para a gente entender então. Então, o que aconteceu? Em 1945, existe um divisor de águas no sistema econômico mundial. A gente tem uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods. O que essa conferência faz? Eu até disse no exercício último que eu coloquei agora, dizendo assim: e os Estados Unidos
E os Estados Unidos, perdão, e o inglês se torna efetivamente a grande língua da nação, tá? Então eu disse isso lá, a grande língua das nações, a grande língua mundial. E muita gente acha que o inglês se tornou isso de forma natural, ou seja, os Estados Unidos começaram a ganhar campo, e aí eles foram ganhando campo e ganhando campo e ganhando força e sendo donos do dinheiro, até que se sentiu a necessidade do inglês ser colocado, do dólar ser colocado como a moeda principal, até que se sentiu a necessidade de o inglês ser uma língua principal por causa do poder que os Estados Unidos estavam tomando sobre o mundo. Na verdade, não. Na verdade, se criou uma conferência onde a ideia era finalmente se constituir um sistema econômico mundial. Tá ok? Na constituição desse sistema econômico mundial, resolveram fazer um endinheiramento universal, ou seja, pegar uma moeda e colocar essa moeda como uma moeda referência para todo mundo. Então tornou-se o dólar uma grande moeda. Alexandre, por que não inventaram um euro da vida, onde você tinha uma moeda feita para isso? Porque nós estamos como um dos grandes encabeçadores de Bretton Woods, os grandes encabeçadores, ou o grande encabeçador, o próprio Estados Unidos. Tá ok? Os Estados Unidos se tornou a grande força. Então, ele vai tomar o seu lugar de liderança, ele vai ornar uma nova moeda padrão para o mercado internacional, tá? Com isso, ele cria duas grandes instituições financeiras que vão fomentar efetivamente uma mudança no mundo em relação aos países que estão quebrando, principalmente na Europa. Tá ok? Então eu tenho, o inglês passa a ser uma língua oficial no mundo inteiro e o dólar passa a ser. Alexandre, mas eu vejo o mandarim com uma força. Hoje o pessoal fala que se você quiser aprender uma segunda língua, apesar do espanhol ser muito importante, porque é oficialmente a segunda língua, porque é a segunda língua que mais se fala no mundo inteiro, eu vejo muita gente falar do mandarim, que o mandarim é importante porque a China cresceu muito e o crescimento da China trouxe a necessidade de se conhecer o mandarim. É verdade. Tá ok? Mas isso é porque a China criou um território para ela. Isso não foi definido para uma conferência, não foi definido para o mundo. É diferente do que aconteceu com os Estados Unidos, com dólar e com inglês. Tá ok? Então essa língua se tornou por causa da importância dela para o mundo. Tá ok? Bom, então nós criamos duas instituições financeiras importantíssimas. Uma delas é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Lembre-se que nós estamos num pós-guerra. A guerra quebrou muita gente, ferrou muitos países, e esse é o momento em que os poderosos dizem o seguinte: nós estamos montando um fundo monetário internacional, países que estão se reconstituindo e que já estão bem, vão pegar a sua grana, vão juntar e vão ajudar os países que estão fumegados, ferrados. Tá ok? Então, isso foi feito. Exemplos de países como esse, a Itália é um país que vai ser ajudado por esses. Portugal é um país que vai ser ajudado por esses, né? A própria Inglaterra acaba sendo ajudada aí por esses fundos, mas a gente tem aí, por exemplo, um Japão numa reconstituição aí
da sua história através do que a gente conhece como Plano Marshall, que vai acontecer em 1947. O Plano Marshall vai definir para os caras a seguinte situação. Então, minha tela, gente. Vocês chegaram a... Sim, professor, dá pra ver. Chegaram a ver aí até essa parte? É. Foi sim. Tá. Então, o que aconteceu lá no Plano Marshall? O Plano Marshall começou, fez um esquema junto com outros países, como a Inglaterra, por exemplo. O que ele fez? Ele falou, olha, eu vou emprestar dinheiro para os Estados Unidos, falou assim, eu vou emprestar dinheiro para vocês, e aí desse dinheiro que eu emprestar para vocês, vocês vão fazer um negócio comigo. Vocês vão poder comprar apenas de mim e vender para aqueles que eu designar. Ou seja, você não pode vender para qualquer pessoa. Vocês vendem para aqueles que eu tenho parceria comercial e eu serei o filtro de vocês para quem vocês vão vender. Tá ok? E o que vocês precisarem de comprar, da mesma forma, ou vocês vão comprar de mim, ou vão comprar daqueles países que estão juntos a mim. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o que a gente chama de aliança comercial. Ou seja, ele estava vinculando países a ele, ou que pudessem fortalecer ele, fazendo um sistema de parceria, ou que pudessem depender efetivamente dele. Tá ok? Bom, nesse Plano Marshall, então, um dos que o Plano Marshall foi salvar, né, segundo os Estados Unidos, foi o Japão. Eu já até disse isso aqui. O que ele fez com o Japão? Falou com o Japão assim, mesma coisa, você vai comprar e vai vender para quem eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, onde eu quiser e etc. Só que aí os Estados Unidos dava a grana para o Japão e falava, vocês só podem comprar de mim. O que isso faz, gente? Faz com que o dinheiro gire. O Japão precisava de uma máquina e comprava 5. Aí eu já imagino o estadunidense dizendo o seguinte, pois os japoneses são tudo burro mesmo, né? Os caras precisam de uma máquina e me compram 5. Eles não sabem nem investir, eles estão comprando a mais achando que eles vão crescer, achando que vai dar alguma coisa certa. O que eles faziam? Eles usavam aquela máquina que eles precisavam, pegavam as outras 4 máquinas e desmontavam para ver qual a tecnologia. Bom dia. Aí, ó, gente, meu gurizão aí, ó. Vai lá, mamãe saiu. Então, o que o Japão fez? O Japão começou a imitar a tecnologia e depois ele começou a fomentar novas tecnologias em cima disso. Com isso, o Japão se tornou um país de economia independente e o Japão começou a fomentar, ou seja, começou a criar tecnologias para os Estados Unidos. E isso foi tão forte, que os Estados Unidos, o Japão passou de uma população fortemente analfabeta para uma das populações de maior estudo no mundo em pouquíssimo tempo. Tá ok? Cuba, no mesmo aspecto, também fez a mesma coisa. Há uma organização capitalista, então, chamada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico, que faz um tratado aí com o Atlântico Norte, ou seja, um tratado com os Estados Unidos, para que esses países acompanhem os Estados Unidos. Na contramão, há uma organização militar socialista chamada Pacto de Varsóvia, que tenta fazer mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram com o restante do planeta.
E aí, Cuba, nessa história, entra nessa mesma jogada com a Rússia. Tá ok? Só que nessa história aí entre Rússia e Estados Unidos, os Estados Unidos embargam Cuba. Tá? Falando assim, vocês não vão entrar nessa jogada com a gente, não. Aí Cuba diz, eu não sou escravo de ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu não vou ser escravo, não vou ser servo, e os Estados Unidos não será o meu senhor. Aí os Estados Unidos falam, então o negócio é o seguinte, então você não vai poder comprar nem vender para nenhum país que esteja ligado a mim. E diz isso para os países, se vocês comprarem ou venderem de Cuba, vocês estão ferrados. Eu não vou, eu vou retirar vocês e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com Cuba. Tá ok? E entra numa luta de industrialização, numa luta por desenvolvimento, numa luta por equilíbrio social, entre aspas, tá? E numa luta armamentista e espacial. Por quê? Porque quem dominar a tecnologia nesse período automaticamente será reconhecido como o grande poderoso, aquele que domina céu e terra. Ok? Aí, gente, tem essa história de que o homem pisou na lua. Eu não sei se eu disse nessa turma aqui, mas eu disse em outra turma. Há várias especulações, e aí especulações que não está confirmado, de que a gravação do homem na lua teria sido feita num deserto nos Estados Unidos, tá? E que esse deserto e que existem, por exemplo, a ideia de sombra, a ideia de haver algum tipo de gravidade, a ideia disso, daquilo, referente a esse homem que chegou na Lua, seria uma especulação de que, na verdade, o homem nunca esteve na Lua. E aí a minha pergunta é, será? Tem alguém aí que acha que o homem nunca pisou na Lua, gente? Ih, estou sozinho, gente? Não tem aula aqui hoje, não? Caí de novo? É porque a gente acha que pisou na Lua, ué. Todo mundo? Vocês já leram esse Professor, respeito? atualiza o chat aí, por favor. O meu tá atualizado, tá descendo. Vai ter que ir lá para conferir, Eduardo. Vai ter que ir lá para conferir. Tenho minhas dúvidas, Camila. Elbert, caiu não. Eu acho que pisou. Pedro, eu tenho minhas dúvidas. Quem já leu sobre isso, gente? Assim, eu já li essa teoria da conspiração de que o homem nunca esteve na Lua. Vocês já leram a esse respeito? É assustador, né? Porque, assim, tem alguns documentários, tem algumas coisas assim como existe um documentário de que o próprio Estados Unidos tenha derrubado as Torres Gêmeas, né? Que não é um ataque e tal. E aí você pensa, mas Alexandre, será que isso é possível? Na gestão do poder, será que isso é possível? Quando a gente fala em mortes no Brasil por política, por exemplo, isso aconteceu? Né? Então, em uma aula você falou sobre... Camila, eu falei sobre o maior bafafá, né? No dia que eu falei. Eu falei, eu não sei se o homem já foi. Eu, na verdade, dei foi uma cutucada forte, assim. Eu não sei se já foi, eu não sei se não foi. O que vocês acham? Será que foi mesmo? Eu acho que eu fui mais incisivo nesse dia. Falando que... meio que cutucando, dizendo, acho que não. Acho que o homem não foi, não. Mas a realidade eu não tenho uma
uma opinião formada a esse respeito, até porque eu acho pessoalmente que se o homem foi ou não foi, para mim tanto faz, mas que existiu uma corrida armamentista e que existiu uma corrida espacial em prol dizendo que aqueles que obtivessem uma maior tecnologia automaticamente já estariam o poder no planeta e seria a política que ganharia, que demonstraria avanço tecnológico, social, científico, educacional e etc. Isso existiu. Para que os Estados Unidos tenha feito isso e falado isso na realidade, pouco custa. Então, eu vou junto aqui. Eu vou junto aqui no Pedro, por exemplo, que tem as dúvidas dele, na Camila, que tem as dúvidas dela. Eduarda diz, já li também que a Terra é plana. Mas há muito mais na lógica da Terra redonda versus a Terra plana, porque a teoria da Terra plana é esdrúxula, mas a Terra é plana. Menos, João? Menos. Por favor, não. A ciência é ilógica a ideia da Terra plana e nós não vamos nem discutir isso aqui, porque essa não é aula de geografia aqui, né? Mas no primeiro dia de aula eu disse para vocês o seguinte: nós vamos discutir aqui ciência, tá? Lá no meu primeiro dia de aula no Pitágoras, os alunos quase me mataram, que eu entrei dentro de sala e falei, nós vamos discutir aqui ciência e a ciência não defende a ideia da Terra plana. Isso jamais será discutido dentro da minha sala de aula, tá ok? Porque não existe a mínima lógica. É só você pensar assim, a Terra é plana, senão o cara estava de cabeça para baixo. E quem diz que nós estamos de cabeça para cima ou cabeça para baixo no espaço? Né? Para onde que o espaço está? Para cima ou para baixo? Não dá para saber, né? Então não vou entrar nessa noia não, que é muita viagem para um neurônio só. E eu já estou com o meu quase falindo. Tá bom? Mas não mesmo. E sinto muito se alguém acredita nisso aqui, numa instituição como um Instituto Federal e com o conhecimento que os professores de vocês têm, acreditar na Terra plana é triste. Bom, então a gente tem aí uma corrida armamentista, né? Essa corrida armamentista ela coloca as pessoas no seguinte sentido: quando você tem países que têm força para acabar com qualquer país num único apertar de botão, você coloca sobre as pessoas o medo, tá? Então, muitos de vocês aqui vão se dar muito bem na vida. Outros de vocês não vão se dar bem. E boa parte, eu diria talvez mais de 90% dos que não vão se dar bem na vida, não vão se dar bem por uma questão de medo. Que não teve medo de correr atrás, que não teve medo de enfiar as caras, porque teve medo de chegar para a pessoa e falar, eu estou precisando de um emprego, porque teve medo de ter um baita de um projeto, ir lá e apresentar o seu projeto para quem vocês podiam apresentar, porque teve medo de ir morar sozinho no exterior para poder fazer um estágio ou fazer um intercâmbio, ou seja o que for. O medo é o maior inimigo do desenvolvimento humano. Tá ok? Então, E eu estou para dizer o seguinte, apesar que nós vamos entrar numa nova ordem aqui. Nós estamos com especulações fortíssimas de que nós chegamos à era de uma queda dos Estados Unidos no poder mundial e na China na elevação de um poder mundial. Tá ok? Especulações. Especulação não quer dizer certeza.
Existem duas coisas que se faz na vida: pré-ver e pré-caver. Prever, ver alguma coisa antecipadamente. Precaver, ou seja, ver algo que pode ou não acontecer. Então, precavendo, acredita-se que a China pode ser o grande, o maior país aí de comando mundial no lugar dos Estados Unidos. Será? Quem acredita aí, gente, que os Estados Unidos podem perder poder nessa e podem deixar de ser o grande líder mundial? Todo mundo acredita, gente, que os Estados Unidos vai continuar a ser? Eu vou dar aí para quem acertar aí, olha que bonitinha. Sinceramente, eu acho que a tendência é o poder dele e a influência diminuir. Principalmente com o avanço de outros países, tipo a China, como está desenvolvendo mais. Eu acredito que se isso acontecer, como assim, a gente está no começo de um processo, então ainda vai vir alguns anos ainda para poder afirmar com certeza que os Estados Unidos perdeu um posto dele, né? E como é que vocês enxergam a questão de guerra nessa história? De uma nova guerra ou ou de um novo líder mundial? Como é que vocês acreditam nisso? Como é que vocês pensam isso? Eu não falei guerra. Sim, eu entendo. Pode falar, desculpa. É por causa que, tipo, por muito tempo os Estados Unidos, né, igual o American Way of Life, foi, tipo, muito espalhado pelo mundo, né? E aí, agora, com essa nova tendência, tipo assim, nos últimos 5 anos, a gente pode ver que tá ocorrendo meio que um enfraquecimento. Por isso que eu acho que a gente está no início de um processo que nós só podemos afirmar daqui a algum tempo, quando os Estados Unidos talvez perder a influência que ele tinha no passado. Tá, mas vocês acham que isso vai ficar só numa guerra econômica? Nessa briga, numa nova Guerra Fria, talvez? Nesse sentido de ter países que atacam países, da gente ter uma guerra de poder, né? Nem sei se uma guerra fria, mas uma guerra de poder. Ou a gente vai passar para uma guerra de fogo de novo? Muita gente acredita numa terceira guerra mundial, né? Sinceramente, eu acho que isso não vai para uma guerra, assim, com um armamento. Acho que vai ser mais igual uma guerra fria mesmo, no quesito econômico mesmo. A Eduarda fala que acha que a guerra é inevitável, né? A Mafê está falando assim, eu acho que vai sim. Bom, eu vou colocar depois um link para vocês de uma reportagem de um cientista político da USP falando sobre uma reordenação mundial onde a China se torna o principal país de poder no mundo, a perda dos Estados Unidos do seu poderio, que ele vai continuar num comando, mas ele não será mais o primeiro, será como a Inglaterra, será um dos países que comandam. E ele fala sobre as possíveis guerras armadas ou não, tá? Mas ele já fala de uma perda de poder dos Estados Unidos. O Felipe tá falando... Professor. Sim. Eu, tipo, não sei se eu tô certo, mas eu acho que se as grandes potências realmente não quisessem guerra, os países não investiriam tanto em armamento, né? Mas o armamento não necessariamente ele é para guerra, né? No caso do Brasil, houve uma tentativa de compra de armamento no sentido de uma defesa dos seus bens naturais, né?
para dizer assim, ó, nós não vamos atacar ninguém, mas se precisar de defender, nós estamos aqui com a nossa defesa de alguma forma, tá? Agora, não necessariamente a gente tem países que se armam para a guerra. A gente tem países que se armam para dizer que tem moral. Ou seja, é aquele cara que anda armado, mas que nunca vai atirar em ninguém, né? Então, por exemplo, sábado agora passado eu trabalhei aí em Ouro Preto. Tava dando uma festa aí. Saí daí, cheguei em Belo Horizonte 4 horas da manhã. Parei num posto de gasolina para poder comprar uma água, que eu já estava chegando em casa. E aí o cara nem apontou. O cara tava, eu imagino que seja policial, virou pro outro e falou, sai de costas e sai vazado. E levantou uma arma assim. Ele nem apontou. O cara falou, opa, calma aí, e saiu. Então, esse cara não está indo para a guerra com o outro. Ele está dizendo para o outro assim, ó, eu sou perigoso. Então, quando a Inglaterra começou a invadir o mundo e se tornou o grande país que se tornou, ela dominava o comércio e ela dominava a maior frota armada do planeta e a maior frota de navios. Então ela tinha navio de transporte e tinha armamento para dizer, eu sou perigoso, não mexe comigo não. Entende? Então quando esses países lidam com tecnologias de armamento, eles não necessariamente estão dizendo que eles vão brigar com alguém. Mas eles estão dizendo, se precisar, nós estamos dispostos a tudo. Entende? Felipe está dizendo, acho que os Estados Unidos é orgulhoso demais. Eu não sei se é bem orgulho, viu, Felipe? Ou se é uma necessidade de poder. Tá? É porque nós, brasileiros, não temos um costume de... Isso não é uma realidade muito presente para a gente. Então, quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, se você estiver no aeroporto, por exemplo, eu estive no aeroporto de Nova York, em que passa um soldado, o pessoal literalmente, eu estive lá, está passando 5 soldados, o pessoal literalmente abre campo e toma postos. E muita gente, na hora que os soldados passavam assim, falavam com eles, obrigado, obrigado por lutar por nós, obrigado por lutar pra gente, obrigado por... Sabe? É assim, pra gente passa um soldado perto e não tem a mínima significância. Nós não temos essa cultura de guerra. Ela não está presente pra gente. Uma cultura de defesa de um poder, do capital, de um poder contra o comunismo ou contra qualquer outra ideologia que exista. Tá, gente? A ideia é mais ou menos essa mesmo, Camila. Isso que aparece lá no filme do Capitão América, isso é uma realidade deles, tá? Eu vi isso mais de uma vez nos Estados Unidos. Eu passei quase 30 dias em Nova York, né? E lá, eu não sei se alguém aqui já foi ou já morou, ou de alguma forma conhece, isso é muito nítido para eles. Não é só uma questão de patriotismo, é uma questão de defesa da casa mesmo. É literalmente você ter um grupo de pessoas que estão dispostas a dar a vida por outras pessoas. Então ele agradece por ele não precisar de ir para a guerra. Tá?